Bom dia, bom dia, bom dia, oficialmente. Uma linda quarta-feira, uma linda manhã ensolarada para todos nós. Vamos chamar a nossa turminha do bom dia. Bom dia com muita alegria, de casa, para os de casa e o pessoal do Senfis, sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento muito abençoado. Tem uma regra que fala que... Kátia, vê se levanta um pouquinho assim, ó. Quando a gente vai falar, a gente tem que falar alto e em pé, porque senão ninguém nota a gente. Então, estou em pé. É uma alegria estar aqui. Obrigado, gente. Vamos ao texto, então, do Vinha de Luz? Vamos lá. Esse versículo, olha que chique aqui. Estou doido para usar. Esse versículo está à disposição, viu, gente? Não é só para mim, não. Vai ficar aqui. Esse versículo de Paulo, olha que chique. Do Efésios, Davi, não, quase que eu te chamei assim, lá, pode usar lá, mas eu queria estrear, por isso eu não falei nada. Primazia. Efésios capítulo 4, versículo 1. Então ele fala, e o Emmanuel, veja, os títulos são formulados pelo Emmanuel, que nele ele já carrega, como já falei de Emmanuel, as palavras deles são sintéticas, como icebergs. Nenhuma delas são colocadas à toa. Olha, tem uma sonoridade. Não, tem uma profundidade. É sempre diferente essa questão do Emmanuel. Então ele chamou de obediência construtiva, né? Então vamos ao versículo e os comentários do Emmanuel antes da gente começar a fazer as nossas reflexões, né? E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O Emmanuel vai comentar. Opa, eu tenho que mudar aqui. Agora sim. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sobre nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente, às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere a sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Queria chamar a atenção assim, ó, ordem celestial, esse arranjo, até que o Fausto falou. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando prenominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Muito bem. Vamos comentar? Vamos refletir? Primeiro, eu gosto de lembrar sempre assim: toda vez que a gente vai construir alguma coisa, é necessário que estabeleçamos bases, né? Vamos ter isso como premissa, vamos estabelecer nossas bases. A primeira base que eu gostaria que a gente sempre fala, parece até aquelas cabelos, né? A primeira base que eu acho interessante é a gente se identificar, é como oração. Vocês já perceberam como é a oração? A oração é assim, primeiro a gente se identifica, depois a gente diz para quem que a gente vai orar e depois a gente formula a oração, não é? Porque senão as coisas é igual um e-mail. E-mail de quem para quem, né? Um zap. Quem está falando aqui é o Theo, manda um zap para o Aldinha. Né? É necessário que nos canais de comunicação de nossa reflexão a gente entenda também
de onde parte, para onde vai e de que caminho nós vamos seguir. Porque, como dizia Sêneca, não há caminho certo para quem não sabe para onde vai. Né? Então, duas coisas que nós precisamos, que eu proponho que a gente coloque no nosso pensamento são, primeira, quem somos nós? Nós somos um homem que tem um espírito, ou somos um espírito que, ora, nos expressamos através dessa personalidade que agora nós nos encontramos? Em qual nós estamos? Eu proponho que a nossa reflexão, nós já falamos isso antes, parta da ideia identitária, de identidade, de que nós somos espíritos, que ora nos expressamos com a personalidade. Então, veja, a nossa perspectiva para as coisas que virão terão sempre esse anteparo. Né? Os ouvidos com os quais nós vamos ouvir, os olhos que vamos ler, os entendimentos que faremos, é de espíritos, que ora tem essa personalidade. Essa personalidade, ela deve ser desconsiderada? Não em absoluto, porque é essa a ferramenta que temos. Se fôssemos cegos, o cego desprezaria o seu tato? Não, porque essa é a ferramenta que ele tem de interagir com o mundo. Nós, pela identidade de sermos espíritos, ou seja, somos imortais. Uma amiga aqui me chamou a atenção, nós não somos eternos, fomos criados em algum momento, então nós já somos imortais, né? Já vivemos a imortalidade nesse período em que expressamos com essa personalidade. O cego não despreza o tato, nós não desprezaremos também esse mecanismo que temos de expressar o nosso espírito, ok? A outra coisa que eu acho importante entendermos é que toda expressão do Evangelho, ela nos serve. Ela não trata, essa passagem não trata de Paulo, ela trata de nós mesmos. Então, cada uma das palavras que ali são colocadas, elas são absolutamente aplicáveis à nossa vida e à nossa condição presente. Porque não teria sentido o Evangelho ser escrito para outros. Não, ele foi escrito e ele serve para nós, nesse momento em que vivemos. Então, nós podemos nos identificar em cada uma dessas palavras. Porque se nós não podemos aplicar, talvez, na condição ampla, a expressão do Evangelho tem uma conotação que diz respeito à nossa vida ordinária, e não especial. Ordinária, aquilo que a gente vive todo dia. Vamos tentar entender desse jeito que a gente pensa? Olha como é que ele fala. E assim vos rogo, eu, o preso do Senhor. Aí eu pensei assim, preso? Quem que é preso? Você está presa? Você é presa? Vamos lembrar que a gente é um espírito? Nós já estamos presos em nosso corpo. Não é verdade? Olha só. Kant, né, como filósofo, falava assim: aquele que diz que eu sou livre e faço tudo o que eu quero, não está livre de jeito nenhum. Primeiro, porque ele fala ele está preso ao seu ego, e tudo que eu quero, ele está preso aos seus desejos. Olha que interessante a diferença do que é liberdade. Então, efetivamente, nós somos livres? Talvez não, não é? Nós conseguimos ter a liberdade, eventualmente, de expressarmos tudo o que pensamos? Ontem, estava achando interessante que o Aldemar falando, ele falava das máscaras que nós carregamos, né? Poderíamos vir de sunga aqui falar. Ia ficar charmoso, mas não pode. Né? Nós temos algumas máscaras pelas quais nós somos presos, porque nós precisamos de determinados corrimãos, determinadas regras, determinadas coisas para que nós possamos interagir, porque nós não somos perfeitos, nós somos presos. Nós somos presos a uma série de questões, porque imagina se nós pudéssemos de fato expressar tudo que a gente pensa do outro. Ah, que beleza! Aquela miserenta, né? Aí eles ficam falando assim, não se pode falar, né? Nas costas de alguém. Eu sou o contrário, eu acho que tem que falar mesmo nas costas, eu acho também. Acho que tem que falar, porque de frente, né? Fica ruim, né? Tem que explicar depois, tem que falar assim, né? Então, se falar mal, fala nas costas. Eu acho isso importante para lembrar que não se deve falar mal. Né? Então, se é para falar, fala nas costas, porque aí, né? Tem que explicar, pedir desculpa depois, atrapalha a amizade. Não, muito ruim. A gente é cheio dessas prisões, mas só que Paulo se considerava preso do Senhor. Ou seja, eu acredito que nessa premissa que nós utilizamos, de que
Nós estamos nos encarando como espíritos e que o Evangelho fala de nós mesmos, não é que ele fala de preso do Senhor, ele está falando também de nós. O problema é, nós somos presos do Senhor ou só somos presos? Às vezes nos entregamos, assim, copiosamente à prisão que nos encarcera, a prisão das nossas vaidades, a prisão dos nossos egoísmos, a prisão daquilo que nós não abrimos mão de jeito nenhum. Eu estava contando para a Aldinha, né? Ela falando que meu passado me condena, eu acho também a história da princesinha que foi assaltada e chegou no castelo. Aí ela pegou, eu sou uma princesa, e fui assaltada. E os donos do castelo olharam, será que ela é princesa mesmo? Vamos ver. Aí puseram ela para dormir num quarto, né? E puseram 7 colchões de pluma e colocaram uma vagem lá embaixo dos colchões. Ela dormiu no dia seguinte, no café da manhã, ela lá assim, perguntaram se ela dormiu bem, falei assim, até que eu tentei, mas houve um incômodo nas minhas costas. Era a vagem, debaixo de 7 plumas, 7 colchões de pluma. Né? Olha a prisão dela, a prisão, as coisas que ela é obrigada para cumprir o papel de ser princesa. E quantas coisas nós fazemos? Eu não saio de casa sem fazer uma hidratação pelo menos uma vez por semana, né? Eu não saio de casa se eu não estiver usando uma roupa direitinho. Se eu não tô... Olha, eu estou falando assim coisas bobinhas, que não é que sejam condenadas, mas que são presentes na nossa vida. Né? E nós nos recorremos a ela comumente. E muitas dessas vezes, como acontece, preso o Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aí eu falei assim, gente, primeiro eu entendi que presos somos todos nós, mas o que é vocação? Né? Vocação é disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função, um pendor, uma propensão, uma tendência, inclinação para sacerdócio, para a vida religiosa. Olha como é que já colocou as duas coisas como significado de vocação. Né? Então, lembrando ainda o que o Fausto falou, nós, quanto espíritos, daí a questão da identidade, qual que é a nossa vocação? Qual que deveria ou é o nosso pendor, nossa vocação para sermos presos do Senhor? É do nosso crescimento como espírito. É o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Essa é a nossa real vocação. É essa vocação para os quais fomos chamados, como ele disse. Né? Com que foste chamados. É esta a nossa vocação, nosso pendor natural, que uma vez que exercido, ele é confundido com uma inclinação para o sacerdócio e a vida religiosa. Isso devido à nossa prisão de rotular dentro de algo que a gente possa se excluir. Mas como espíritos que somos, esta é a nossa vocação. É aí que nós nos entendemos, assim como Paulo, representando a nós mesmos, né? Somos presos do Senhor. Desde que assumamos a vocação para as quais fomos chamados. Como que nós fomos chamados? Gente, nos foi dado o mundo como chamamento. A nossa prisão, essa prisão da qual nós sentimos, ao mesmo tempo prisão e ao mesmo tempo oportunidade, é o chamamento para essa nossa vocação. Tá certo ou fiquei confuso? Não, ficou direitinho, está direitinho. Né? Então, é essa percepção que a gente passa ao sermos chamados, ao dizer que nós somos presos do Senhor, é entendermos ou buscarmos entender isso. Né? É esse caminho que eu lembro do doutor Bittencourt falando hoje cedo com a gente, falando assim, que nós nos colocamos em disciplina para que isso seja natural em nossas atitudes, nossas ações. Como lembrou bem Valdemar, o bem sentir, o bem pensar e o bem agir. Essa é a vocação para os quais fomos chamados. Né? E estamos cada vez mais, muitas das vezes, por isso que eu falo que refere-se a nós mesmos, né? Talvez a nós mesmos, nós estamos amando as grades que têm contido esta nossa vocação para as quais fomos chamados. Né? Chamado parece que fala assim, ô Theo, vem cá. Sabe como é que ele fez isso? Ele fez assim, olha, está aqui este corpo, amorosamente concebido para você, num lugar cuja necessidade de desenvolvimento está estabelecido, você já sabe qual que é, com aquela mãe, com aquele pai, com aquela esposa, com aquele filho, com aquele lugar, com aquele narigão, sabe, aquelas coisas todas que você precisa. Tudo isso colocado, esse é o meu chamamento. Está aí, existem prisões, porque você não está livre ainda. Há muito a conquistar, há muitas virtudes a cuidar,
há muitas coisas más, né? Ou raízes de maldade em você a ser extirpado. Há muito bem agir, bem pensar, bem sentir, para que você possa se libertar. Mas por enquanto ainda tem uma prisão para você. Uma prisão para cada um de nós, né? Agora, como que tratamos essa prisão? Aí ele vem dizer: na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. Então, basicamente, nessa primeira frase que ele está falando, primeiro parágrafo, ele está falando que nós falamos, né? Nós tentamos adiantar, falar assim. As lições de sabedoria. Gente, o que é sabedoria? O que é sorver? Sorver é alimentar-se, é trazer para dentro, né? Sorver uma água, sorver um sorvete, né? Sorver. A gente trazer para dentro. A gente pode trazer para dentro o seu conteúdo de sabedoria. Sabedoria não é eu sei. O que eu chamo de sabedoria no campo do amor, no campo do espírito, é o amor da criança. Quando você pergunta para uma criança, ele fala assim: sua mãe te ama? Você ama. E como é que você sabe? Ela fala assim: porque eu sei. Não é? Vocês já viram isso? Quando uma criança fala, sua mãe te ama, ela chora se você disser que não, porque, né? Ela sente com todos os seus sentidos, não precisa a mãe dizer que a ama. Ela fala, eu sei. Né? Quando a gente pensa assim, que a gente ama o filho da gente, né? Quem é pai aqui, a gente fala assim, você ama seu filho? Amo. E como é que você sabe que você ama? O que você faz para amar? Você fica querendo fazer regrinha, não? Você fala assim, ó, eu sei. Se libertar ou caminhar no sentido da nossa vocação é perguntar, Jesus te ama? Aí você fala, eu sei. Jesus me ama. Ah, nossa, mas sua vida está uma miséria. Olha só, você machucou o pé, que você não tem um tostão, que você está... Eu sei. Né? Isso que a lição divina traz, isso é sabedoria. É esse eu sei. Como é que você faz para você torcer esse parafuso com tanta agilidade? Eu não sei, mas eu tenho sabedoria. Percebeu? A lição divina, não é que ele está dizendo que a gente vai sorver, porque vai trazer nessas frases, nesses versículos, a ideia de que isso serve para nós, para a nossa intimidade, a trazer para dentro na representatividade do que ocorre com nós mesmos. Se olharmos as lições evangélicas como algo que se refere a terceiros, que fica assim, nossa, esse pessoal precisa aprender algumas coisas, né? O Valdemar falou outra coisa muito maravilhosa, que ele falou o seguinte, que às vezes a gente vê uma lição e fala assim, isso aqui precisava para Marli, Marli adorar ver isso. Não, não é para Marli, isso é para você. Né? As lições evangélicas, nós sorveremos, porque elas nos servem. Elas não falam de outras pessoas, falam de nós mesmos, de cada um de nós. E eu acho que nessa primeira frase ele traz isso. No versículo, sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade. Eu acho muito interessante também de conceituar a humildade. A gente fala assim, nossa, fulano até é humilde, tadinho, não tem nada. Tem nem um carrinho, nem onde ele pega. Você precisa ver a sandália dele. Humildade danada. Vamos assim, eu proponho como reflexão que humildade é a real dimensão de onde se encontra. Certo? Tem gente que fala assim, estuda, um trem domina lá, sei lá, engenharia, não sei o quê, e pega e fala, sem nada não, gente. Isso não é humildade, isso é, né? Isso é exibicionismo. Não, humildade é falar assim, não. Claro, existe a máxima, quanto mais sei, mais acho que menos sei. Ok, isso retrata uma disposição da gente de querer cada vez crescer mais. Eu acho maravilhoso. Mas a pessoa que estudou a vida inteira, 40 anos, engenharia, estuda, dedica, e faz, e produz e tal, quando chegar e falar, sabe alguma coisa? Não, realmente eu tenho algum conhecimento, há muito a aprender. É mais humilde que dizer, sem nada, gente, você precisa ver que tem tanta gente capaz que eu. Né? Não tem isso? Não. Não vamos confundir as coisas, não. Dizer assim, nossa, chegou para Jesus. Jesus, não, você quer bom? Sim, bom não. Bom é meu pai. Bom é meu pai que está no céu. Né? Porque a percepção dele do que é bom é bem evoluída. Eu sou mestre. Suprema humildade de Jesus. Ele reconhece o papel em que está. Né?
É essa percepção da suprema humildade dele perante os desígnios da providência, quer dizer, a ação pela qual Deus conduz o acontecimento e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Qual que é o papel dele de humildade em relação a isso? Da providência, da ação pela qual conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi Deus conduz, que foi destinado. A prisão é a providência, é o chamamento divino. O papel dele suprime a humildade. Qual que é o papel dele? O que ele nos traduz? Gente, o que nós temos ouvido aqui, que nós tentamos de alguma forma aprender, qual que é a coisa que ele faz? Deus justo e bom. Então a providência é justa e boa. Então diante dele, ele tem a percepção disso. Então ele é humilde. Não, Deus é justo e bom, isso me cabe, isso está muito bem. Mas como é que você sabe? Eu sei. Por quê? Ele confia. A humildade deles retrata nisso. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Viu por que ele é prisioneiro? Porque aí a representatividade disso é ele na prisão, grades e tudo. Nós temos condição de perceber, e ele percebe. Aqui está dizendo, Paulo, como nós mesmos, quais são as grades que nos prendem? Né? Lá é literal, é ferro mesmo, né? Calabouço. Ele diz, aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente, às portas de Damasco. Isso aí nós teríamos que falar muita coisa, porque quando ele diz que se rendeu incondicionalmente, o que é incondicionalmente? Mas para ir eu preciso, eu tenho orar. Não, incondicionalmente. Né? É bom a gente ver o sentido das palavras, ele não colocou à toa incondicionalmente. As portas de Damasco, todo mundo conhece a história, né? Que a gente poderia trabalhar com ela, que é realmente maravilhosa, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé, quando ele se coloca dessa forma. Não se afirma detento dos romanos, não se afirma detento dos romanos, não comenta a situação que resultava das intrigas judaicas, não nomeia os algozes, nem se refere a sentinelas que o acompanham de perto. Falando da gente. Ele dizendo o que ele não fez. E o que a gente faz? Assim, nossa, gente, eu estou presa a tanta coisa, eu estou presa a minha mãe, meu pai. Né? Isso sem considerar o aspecto conotativo da razão e do sentimento, né? Eu estou preso. Não, eu sou assim, porque eu estou preso a certas coisas. Eu sou preso, eu não posso ir, o trânsito me prende. Né? Eu estou preso a esse pé que não anda direitinho, não consigo jogar futebol, estou preso aqui a uma frieira que existe ali assim, eu estou preso a uma... A gente fala isso normalmente, a gente se declara, vou te contar, eu não ando, sabe por quê? Porque ela é miserenta daquela minha mulher que está em casa, me prende, você precisa ver, eu sou preso dela e tal. Da lembrança, é quase psicanalítico, né? De falar, até quando você vai se deixar prender pelas circunstâncias? Paulo não. Havia uma prisão, havia grade, ele se refere a ela, não, porque isso não é a vocação dele. Isso é o chamado. Né? E o chamado de Deus é justo e bom. Então, nós ficamos assim, eu não vou não, estou cansada hoje. Né? A gente não fala isso. Posso, senão, tem que fazer almoço. Tem roupa para lavar. A gente não fala assim? Vou não. Vou não, posso não. Ih, menina, precisa ver. Não se refere aos sentinelas. Olha quantos sentinelas. Olha, ela não me deixa em paz. Onde eu vou, ela fica perguntando para o que eu vou fazer. Né? São sentinelas da vida da gente que a gente se refere, adora que ela esteja vigiando a gente, né? Circunstâncias. Vê se uma pessoa feito eu vou sair andando aí de fusquinha. Eu não, só ando de Ford Fusion. Não, o Luiz sabe a história do Ford Fusion. Né? A gente está sempre preso, vê se os outros vão ver. Nossa, me vê desarrumada assim, gente, de jeito nenhum. Os sentinelas que eu estou de olho. Eu não posso, porque, né? Fulano, olha só, tudo se refere a todas as exterioridades das grades que nos mantêm na prisão e esquecem que nós somos espíritos eternos, que a nossa vocação é de crescer, né? Que o outro é o outro, você é você cuida de você e cuidando de você, você cuida da relação que você tem com o outro.
Eu brinco que a gente fala assim, de manhã, gente, na hora de sair de casa, entra no banheiro, escova dente, né? Não tem nenhum ritualzinho, escovar dente, fazer xixi. Ai, graças a Deus, faz xixi de manhã, aquelas coisas, né? Escova o dente, penteia o cabelo, às vezes toma banho, não. E antes de sair, você chega no espelho e fala assim, ó. Treina o sorriso. Né? Lubrifica suas armas, né? Treina. Eu queria treinar um bom dia da Aldinha. Bom dia! Sabe? Treina mesmo, treina, porque essas são suas ferramentas de interação com essas prisões todas que nós estamos enfrentando pela vida. São a forma de fazer valer a vocação. Não é a vocação sacerdotal, vai fazer esse sacerdócio de relacionar-se bem com tudo e com todos. Sair com aquilo que nos move, confiança. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Você lembra que nós estávamos falando? Né? É não chegar e falar assim, mas fulano também, mas você precisa ver, fui bom demais, menina, você precisa ver. Dei sopa para os necessitados. De casa, fiz uma limpa no armário, tanto de roupa que eu doei, nem te conto. Todo mês sai da minha conta lá, tantos reais ali, lá para aquela comunidade de órfãos. Eu faço, não sei o quê. Eu lembro da... quem foi? Eu acho que foi... A menina falou assim, gente, mas eu dou aula na escolinha da evangelização? Por que eu não sou? Né? As pessoas ficam... O que eu fiz que eu deixei? Gente, mas vou te contar, eu com esse pé doendo, mesmo assim eu estou aqui, sabe? Seu pé está doendo, mas não tem problema não, sabe? Eu venho assim mesmo. Em casa está faltando tudo, mas eu venho assim mesmo, sabe? Nem, né? Eu sou assim, sou uma pessoa dada. Né? A gente relaciona, acha ótimo falar, sou tão humilde, né? Olha só, necessitando, faltando arroz dentro em casa, eu estou aqui. Examina, não examina, isso não interessa. É a criança falando, eu sei. Ela fala, eu sei. Tem umas histórias assim que eu acho ótimo. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dar-se por prisioneiro da ordem celestial. O que é a ordem celestial? A ordem celestial é o ordenamento que há bom e justo, necessário para o nosso crescimento, que é isso. Eu não gosto de falar assim, isso que Deus quer, porque Deus não tem vontade. Nós é que queremos ser porta-voz da vontade de um ser antropomórfico, cheio de vontade como nós, não. É assim a lei. Não é vontade de Deus. Deus não tem vontade, não. Deus é. Né? Mas estabelece uma ordem através da sua lei. Então, ele se entrega a essa ordem. Ele obedece e continua tranquilamente a própria missão. O que ele faz? Deixa a Aldinha falar. Ele confia. Ele confia. Ele consegue, em tudo que ele faz, todas essas coisas, ele está dizendo para a gente uma cartilha. Não conversei com o Valdemar sobre isso, a questão de cartilha, dizer como. Né? É a cartilha dele de traduzir-se por confiança. Ele confia. Quando ele sabe que é prisioneiro, mas não estou olhando para o sentinela, não estou lamentando. Mas essa cela está dura, esse colchão está horrível, tem uma vagem por debaixo dele, do direito, que fulano está olhando, que fica me cobrando. Ele confia. Não é? Deus é justo e bom. Simples frase. Esse confia não estava lá não, mas ficou simples frase. Uma simples frase, ele confia. Demonstra elevada concepção de obediência. Ele confia. De novo. Né? Elevada noção de obediência. Confiança. Obediência é confiança. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências, quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. O que nós temos que fazer? Confiemos. E aí, assim, para a gente encerrar, passar para a Aldinha, ainda não tem tempinho, você me perdoa, assim, a gente encerra agradecendo a vocês e pedindo, por favor, de tudo isso, né, com aquelas premissas, confiemos, né?
Boa tarde. Bom dia para todos.